Prontinho, já estamos sendo gravados. Vamos dar início à nossa aula de hoje, certo? Onde a gente vai falar... Vocês estão enxergando aí direitinho, galera? Só fala para mim se está enxergando o slide. Seção 1.3. Certo. Tá Perfeito. Equações do movimento, velocidade e aceleração média instantânea. Vamos seguir, então. Bem, quando a gente está falando, né, das equações horárias, a gente vai começar a entrar no mundo dos movimentos, né? Então, a gente estava falando da parte necessária, dos conteúdos matemáticos necessários para que a gente consiga entender os movimentos de corpos. Então, a gente aprendeu grandezas, unidades padrão, aprendemos vetores, que foi aí um desafio para alguns de vocês, mas que é uma... Já tinha falado que é um conteúdo muito importante. E hoje a gente vai entrar, vamos dizer assim, no assunto propriamente dito da cinemática, né? E essa cinemática, a gente costumeiramente chama ela de cinemática vetorial, porque a gente vai estar lidando com grandezas vetoriais, que são grandezas como deslocamento, velocidade, aceleração, certo? Hoje a gente vai entender como que a gente relaciona espaço e tempo, velocidade e tempo, aceleração e tempo, como que a gente relaciona essas grandezas. A gente aprendeu as grandezas, aprendemos os vetores que representam essas grandezas, agora a gente vai aprender sobre as relações entre essas grandezas. Então, estamos evoluindo dentro da cinemática vetorial. Bom, a primeira parte é a gente entender que quando a gente fala de um ponto, da posição de um ponto, né, essa posição sempre é relativa a algum referencial. Então, quando eu preciso referenciar um ponto, eu preciso criar um sistema de coordenadas. Esse sistema de coordenadas, a gente já sabe que é o plano cartesiano, porque a gente está utilizando apenas duas dimensões. Então, a gente está utilizando a dimensão y e a dimensão x, certinho? Então, deixa eu até dar mais uma ampliada aqui, que eu acho que cabe, vai ficar até melhor para vocês aí, o máximo que pode ampliar. Beleza. Então, para eu dizer que esse ponto, ele está na posição 6 para x e 5 para y, eu precisei desse ponto referencial aqui, né? Do ponto 0, 0. Então, eu nunca vou conseguir referenciar uma posição de um objeto sem ter... Perdão, eu nunca vou conseguir determinar a posição de um objeto sem referenciá-lo a alguma posição de origem. É o que acontece quando você tem as análises cartográficas, né? Você tem dois importantes entidades que fazem referência para você poder determinar longitude e latitude. Quais são essas referências? Vocês sabem? Quais são as referências? Estou falando da cartografia. Na cartografia, a gente não tem duas referências, entidades que a gente utiliza para balizar o nosso posicionamento de latitude e longitude? Quais são as duas referências? A linha do Equador e o meridiano de Greenwich. Exatamente. Então, nada não é diferente do que a gente está utilizando aqui. Fazendo uma analogia, o meridiano de Greenwich seria o eixo Y ou o eixo X? Seria o Y. Muito bem. E, obviamente, a linha do Equador seria o eixo X. Assim como o meridiano e a linha do Equador são linhas imaginárias, foram linhas criadas justamente para você ter referenciais posicionais, aqui é a mesma coisa. Um plano cartesiano é algo imaginário que você cria para você poder referenciar vários pontos que estão ali relacionados a um mesmo referencial. Então, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, todos estão relacionados ao mesmo referencial. Então, a distância, se eu quiser determinar qual é a distância desse ponto ao referencial, eu vou pegar aqui e fazer, ó, pegar uma régua, né, e traçar aqui, ó, essa distância. Aí que vem, você determinar a posição de um ponto dentro de um plano cartesiano é você determinar as coordenadas deste ponto, correto? Então, se eu pedir para vocês, determine a posição do ponto B e não tivesse nada aqui, ó, você ia dizer, ele está em X, ele está 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Em Y, ele está 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele está na posição 6, 5, né? 6 para X, 5 para Y. Agora, se eu pedir para você determinar qual é a distância do ponto D até o ponto B, aí você tem que aplicar o que a gente já aprendeu em vetores, né? Que é o teorema de Pitágoras. Você vai ter aqui a hipotenusa, você vai ter esse cateto que vale 5 e esse cateto que vale 6. Então, você vai ter dois catetos e vai ter que descobrir a hipotenusa aplicando Pitágoras. Aí você vai descobrir qual é o deslocamento daqui até lá, que seria um vetor, né? Daqui para lá seria um vetor. Para você determinar a intensidade desse vetor, você calcularia Pitágoras. E para determinar esse vetor, vocês também sabem na forma algébrica, seria um vetor do tipo 6i mais 5j. Não é isso? Então, isso daqui a gente já estudou em vetores, eu só estou trazendo isso para a realidade da questão de espaços. E vale para todos os outros pontos que vocês estão vendo aí. Ó. Esses pontos, eles estão posicionados, tá? Através de coordenadas do plano cartesiano, lógico que tendo como referência a origem das posições. Então, a posição de um ponto material, ela vai precisar de um referencial e ela vai ser espremida através de dois valores. Nesse caso aqui, a abscissa e a ordenada. Obviamente, né, a gente vai estar... você vai falar para o professor, então sempre vai ter dois valores? Não, porque a gente vai estar falando de um movimento retilíneo. Aí vocês vão entender que, se estou falando de um movimento retilíneo, eu vou girar o meu plano cartesiano ao meu bem querer, porque se a gente vai estudar movimento retilíneo uniforme, significa que o móvel ele vai sempre se movimentar em cima de um dos eixos. Então ele sempre vai ter apenas um valor desse daqui. Vocês vão entender daqui a pouco, tá? É uma coisa óbvia, é um raciocínio óbvio, tá? E aí a gente tem a trajetória e espaço. Quando a gente fala de trajetória, a trajetória ela pode ser circular, ela pode ser oblíqua, ela pode ser vertical, horizontal, está relacionado ao ângulo que ela faz com uma determinada referência. Então, essa trajetória aqui, daqui para cá, ela é retilínea. Então, de D para esse ponto aqui, ela é retilínea. Daqui para cá, ela é retilínea. Mas ela poderia fazer isso aqui, ó. Ela poderia sair daqui, tá? Vir aqui e formar um paraboloide, né? Ou vir daqui, passar por aqui e chegar aqui, outro paraboloide. Então, isso que é trajetória. Quando a gente fala de trajetória, a gente está falando a forma geométrica, basicamente isso, a forma geométrica que um determinado corpo realiza dentro de um determinado espaço de tempo. Nesse início, qual é a forma que a gente vai estar estudando? A reta. Então, a gente vai estudar o movimento retilíneo. Então, quando a trajetória do objeto é uma reta, dizemos que o movimento é retilíneo. Toda trajetória deve ter um sentido e uma orientação, né? Então, ela vai estar de leste para oeste, ou de oeste para leste, de norte para sul, de sul para norte, e vai ter sempre uma orientação, 90 graus, 30 graus, sempre vai ter um ângulo associado também, certo? E já falei, não custa nada repetir, que a trajetória vai depender do referencial adotado, né? Quando a gente pensa, né, que a gente tem um determinado objeto, vamos aí para o que a gente fala dos corpos celestes, né? A gente tem um sistema solar, e no sistema solar a gente tem a Lua, que se movimenta fazendo uma órbita na Terra, não é circular, né? E a Terra também faz uma órbita no Sol, mas você pode ter uma relação da Lua com seu próprio eixo, aí vai ser uma trajetória diferente, ou a Lua com outro tipo de corpo celeste que ela faz uma outra trajetória. Então, uma importante forma de vocês entenderem isso é uma boia no mar. Se você pegar e analisar uma boia no mar, ela vai estar passando nas ondas. Então, a trajetória daquela boia para você vai ser ela parada em X e se movimentando em Y. Sim ou não? Você olhando lá do cais, tem uma boia. Ela vai estar para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Correto? Então, ela vai estar se movimentando. Oi? Algum problema aí, galera? Posso seguir, né? Show de bola. Então, você vai depender do referencial adotado. Então, eu olhando do cais, para mim aquela boia vai estar em uma trajetória, né, vertical.
Mas, se eu tiver, vamos supor que eu possa ser um átomo que estou ali na própria boia. Se eu estiver sentado em cima da boia, a minha trajetória não vai ser para cima e para baixo, porque eu vou pegar uma parábola, eu vou iniciar e ela vai me jogar para frente, iniciar ela vai me jogar para frente, iniciar ela vai me jogar para frente um pouco. Você vai ter movimentação. Então, depende do referencial, certo? Então, a gente tem o conceito de inércia, né? O que é o conceito de inércia? Um móvel, ele pode estar parado, e a gente vai considerar que ele está no estado inicial, ou ele pode estar em velocidade constante. A gente também vai estar considerando esse móvel em um tipo de inércia. Então, ou ele parado, velocidade igual a zero, ou ele em velocidade constante, a gente vai ter situações de inércia. E essa inércia, ela pode ser comprovada cientificamente. Então, a inércia é o corpo. Tem vários conceitos, mas um dos conceitos mais simples é quando o corpo está parado, ele quer continuar parado. E quando o corpo está em movimento, ele quer continuar aquela condição dele de movimento, né? Em movimento retilíneo uniforme. Sendo assim, um exemplo básico de vocês entenderem inércia é quando você está no ônibus. Você está pegando lá aquele velho busão lotado, e aí você está em pé, e aí você não está conseguindo segurar, né? Se segurar, você está em pé e solto. Então, aquele ônibus, ele parou no ponto de ônibus. Quando ele for arrancar para frente, você vai para trás. Por que você vai para trás? Porque é uma comprovação física da existência da inércia. O seu corpo ele quer manter o seu estado inercial. Então, quando vai para frente, você vai para trás para compensar. Então, você quer ficar parado. Acontece a mesma coisa quando você está em movimento. Quando você está em movimento, e aí você breca o ônibus é brecado, você vai para frente, porque você quer compensar, você quer continuar o movimento que você estava ali dentro do ônibus. Tá bom? Outra coisa importante é a referência. Assim como a trajetória depende de um ponto referencial, o movimento também depende de um ponto referencial. Aí vai aquela questão do metrô. Você pegou o metrô, está passando pelas estações. O metrô andando ali a 60 km por hora. A pergunta é, se o metrô está a 60 km por hora, qual é a sua velocidade em relação ao metrô? É 60 km por hora ou é zero? Zero. Zero. Zero, né? Porque você está parado. Então, se você criou um referencial em relação a... Só um segundo aqui, viu, gente? Só um minutinho. Um minuto. Pronto, desculpa, gente, foi mal. Então, como a gente está falando, né, de velocidade relativa, tem isso. Eu tô no metrô, eu tô parado em relação ao metrô, né? Tô parado em relação às pessoas também que estão no metrô. Mas eu vou estar a 60 km por hora em relação às pessoas que estão fora do metrô e outros objetos que estão fora do metrô, né? A mesma coisa é a questão de você tá num carro a 80 km por hora e você está vendo um outro carro também que vem a 80 km por hora. Então, a sua velocidade relativa relacionada àquele carro que está a 80 km por hora também vai ser o somatório. Então, você vai estar a 160 km por hora em relação àquele carro. Dá para compreender isso? Porque tudo depende da relação. Qual é a relação que a gente utiliza aí? O tempo. O tempo é a nossa Repete aí, parte de... professor. Vou repetir.
outro caso, né, de comprovação da velocidade relativa é quando você está dentro de um carro e você está a 80 km por hora, certo? Indo na direção de A para B. E tem um outro carro que está a 80 km por hora, só que está indo da direção de B para A, está vindo no sentido contrário ao seu. Então, a sua velocidade relativa em relação ao carro e a velocidade dele em relação a você não vai ser 80 km por hora, vai ser 160 km por hora, vai se somar, certo? Porque vocês estão vindo em sentidos opostos. Isso porque eu estou relacionando a minha velocidade ao tempo e, obviamente, àquele ponto material que é o carro. Não à toa que quando você vai ter uma batida, se você bate num carro que está parado, então a energia cinética vai ser relacionada a 80 km por hora. Mas se eu bato num carro que também está a 80 km por hora, é algo muito mais, a energia cinética é muito maior, porque eu somo as duas velocidades. Da mesma forma que se for o seu carro a 80 km por hora e o outro carro a 60 km por hora e você bate nele, porque ele está numa velocidade mais baixa do que a sua, né? O que acontece às vezes quando é a colisão frente com ré, não vai ser tão grande o estrago, porque a sua velocidade relativa vai ser de 20 km por hora. Ah, entendi, professor. Então, quando a gente está no mesmo sentido, se eu estiver indo de A para B e o outro carro também estiver indo de A para B, eu com 80 e ele com 60 na minha frente, e eu colidir com ele, então a minha velocidade ali está 20 km por hora, que é 80 menos 60. Então, não vai ser grandes estragos, mas já se a gente estiver um contra o outro, eu com 80 e ele com 60, vai somar, vai ser 140 e aí o estrago vai ser maior. Então, isso que é velocidade relativa. A velocidade relativa é muito importante para a gente entender algumas questões, principalmente quando a gente estiver estudando colisões. Deu para entender? Quem pediu para repetir? Sim, professor, deu. Perfeito, valeu. Então, seguindo, a gente vai ter que determinar espaço, né? O espaço ele é rotulado pela letra S, de space, né? E a gente vai entender o que é ele, por que ele é diferente, né, de deslocamento. Por que o espaço é diferente de deslocamento? Porque o espaço é onde o móvel está no meu plano cartesiano. Lembrando que agora aqui, bota isso na não precisa entender muita coisa não, entenda que a gente sempre vai ficar em cima do eixo X do plano cartesiano, certo? Para a gente entender o deslocamento de um móvel. Porque o móvel ele não vai voar para cima e para baixo, ele só vai andar na pista. Vamos pensar sempre num carro, que fica mais fácil, por enquanto, tá? Daqui a pouco eu mando vocês mudarem aí a mentalidade e atingir outros tipos de... Mas por enquanto, a gente vai entender o móvel se movimentando em cima da linha do eixo X, correto? Então, se ele está andando em cima da linha do eixo X, ele partiu do zero. Depois de não sei quantos minutos, ele vai estar em uma outra posição, né? Porque ele vai estar com uma velocidade, obviamente. Vai estar em outra posição. Depois ele vai estar em outra posição. Depois vai estar em outra posição. Beleza. Esse movimento daquele móvel respectivo, eu posso compreender ele através de uma equação. Que aí vai depender, essa equação vai depender da velocidade que ele está, vai depender da aceleração que ele está, vai depender de alguns fatores. E toda essa equação vai ser função do tempo. Porque o tempo, como eu falei para vocês, ele é o nosso maior referencial, porque ele é a única coisa que não para nunca. Então, sempre vai estar relacionado ao tempo. Então, está bem escrito aí, o espaço S não indica a distância percorrida. E pode ser um valor positivo, negativo ou nulo. Certo? Utilizaremos sempre uma unidade de comprimento como referência, em geral, o metro. Então, vamos ver aqui. Espaço não é deslocamento. Deslocamento é um vetor. O espaço não, certo? O espaço é escalar. O deslocamento já é um vetor. Ele tem direção, módulo e sentido. Então, o deslocamento, ele vai ser... você foi de A para B, beleza. Você saiu da posição 0 e foi para a posição 5 metros no eixo X. Se você saiu da posição S igual a 0 e foi para S final igual a 5 metros, qual foi o seu deslocamento? 5 metros. Então, saiu de A para B, aqui no sentido positivo, seu deslocamento foi 5 metros. Se você saiu de C para D, né, andou a mesma quantidade, que é o vetor igual, ó, 5 metros também é o seu deslocamento. Só que aí você tem que entender que é o módulo do deslocamento, que a gente sabe que o deslocamento é um vetor, que é 5 metros. Mas se eu quiser expressar ele de forma vetorial, a gente aprendeu na aula passada. Se é 5 metros e está sobre o eixo X, nesse caso aqui vai ser D setinha, né?
igual a 5i, e aqui D setinha igual a menos 5i. Já aprendeu isso na aula passada. Isso eu estaria representando deslocamento. Posso representar espaço assim? Não, espaço eu só digo aqui, ó. Em A, qual é o valor do espaço? 0. Em B, qual é o valor do espaço? 5. Então, aqui eu tenho espaço inicial, que a gente chama de S0, 0, e S final, que é o espaço final, que a gente chama, que vai ser, nesse caso aí, 5, no caso do exemplo que eu estou te dando. Então, como vocês podem ver, o deslocamento nada mais é do que o espaço final menos o espaço inicial. Vamos estar aqui. Deslocamento é igual a espaço final menos espaço inicial. Por isso que a gente chama de ΔS. Esse delta é uma letra grega que está referenciado à variação. Então, sempre que tiver delta, é variação de alguma coisa. Delta S, variação do espaço. Delta T, variação do tempo. Certo? Delta T maiúsculo, variação da temperatura. Então, vai ter sempre esse delta quando você estiver querendo se referir à variação de alguma grandeza. Tudo bem até aí? Acredito que sim, né? Beleza. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aí rapidinho, fora um pouco do contexto da aula. Vocês conseguem aceitar os alunos que entram aqui? Os alunos que entram, que ficam no lobby. Quem já está dentro? Não, senhor. Não, professor, só você. Não, professor, eu consigo. Não, Eu tô tá vendo? aceitando todo mundo que tá entrando aqui, eu tô aceitando. Todo mundo tá pedindo, eu tô botando aqui. Isso, não, tudo bem. Não, tranquilo, não tem problema. Lá ele. Por que eu estou perguntando isso? É porque quem está como convidado consegue aceitar, certo? Porque ele está dentro do Outlook, ele está com alguma conta do Outlook, do Microsoft, etc. Ô, Ele tem um Teams professor, instalado. eu peço Oi. que o senhor libere o chat. Que o chat não tá Liberar o liberado. chat. Mas para É. que você quer liberar o chat se a gente pode Porque- falar a qualquer momento? Fica melhor a comunicação, que tem gente que não tem microfone. Mas aí o chat eu não fico olhando, entendeu? Porque eu estou prestando atenção na apresentação. Entendi. Você ligou? Aí você pode falar, que eu sempre dou um tempinho, às vezes olho aqui o grupo. Aí você pode dar de 20 em 20 minutos, eu tô olhando o grupo aqui, acompanhando, certo? Certo. Inclusive, conto com o apoio de vocês aí, que vocês estão me ajudando. Quando eu tô aqui, alguém pede o link, vocês estão mandando. Aí quando alguém tá entrando aí, quem pode aceitar, quem tá dentro da organização aceita. É nessa pegada aí, agradeço aí o apoio. Vamos nessa. Então, deslocamento é exatamente isso daí. Quando a gente vai para definir a equação horária do deslocamento, ou da posição, né? Ia falar errado aqui, deixa eu só silenciar aqui rapidão. Pronto. Quando a gente vai falar aí da equação horária do movimento, desde o início da aula eu estou falando, a gente sempre vai relacionar as coisas com o tempo. Até o final lá, a gente vai estar falando de tempo, sempre relacionando com o tempo. O tempo é nossa variável x, certo? E o espaço aí vai ser o nosso y. Então, vai ser uma função mesmo, que a gente está aprendendo, vocês estão aprendendo em cálculo. Então, quando o ponto material está em movimento, sua posição ela vai variar em função do tempo. Obviamente, você pega lá, você vai... Não sei se vocês já perceberam, quem viaja bastante aí, deve ter alguma pessoa que viaja bastante, tem as marcações de quilômetros na estrada, não tem? Principalmente quando você sai ali, você sai de Bom Despacho e pega ali a BA, né, em direção ao Baixo Sul. Vai ter ali de forma crescente a quilometragem, começa de zero, lógico, logo quando sai ali de Bom Despacho, começa de zero, e aí vai 0, 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, 4 quilômetros, 5 quilômetros, aquilo ali são posições, né? E o móvel, ele vai partindo ali do zero e vai assumindo aquelas posições em determinados instantes. Obviamente que um móvel que está mais rápido vai atingir aquelas posições primeiro, né? Posição 2 km, vai atingir primeiro. Então, ele vai variar a sua posição conforme passa o tempo. Isso aí é meio óbvio, né? Então, a gente tem essa relação. E como é que a gente faz essa relação, né? A gente tem uma forma genérica, que a gente vai aprender na próxima aula, né? Que são as formas genéricas, mas nessa aula a gente vai aprender de uma forma assim, vamos dizer assim, mais intuitiva, sem fórmulas, tá? Mais intuitiva. Então, por exemplo,
Eu coloquei esse exemplo bem fácil mesmo, para a gente poder só entender o conceito do que eu estou querendo dizer. Então, essas duas equações, A e B, elas representam, tá, o movimento de um móvel. Essa equação A e essa equação B, elas têm uma diferença muito evidente. Qual é a diferença entre A e B? Qual é a diferença aí, galera, da equação A para a equação B? Da função A para a função B, melhor dizendo. O tempo O tá tempo levado, né? da função B ele está enquadrado, professor. Perfeito, era isso aí que eu queria que vocês observassem. Então, vai É dar uma um... função exponencial, professor? Não, é uma função quadrática, né? A B é uma função quadrática e a A é a função afim. Né? São essas diferenças. Um é um tipo de função e o outro é outro tipo de função. Vai gerar entendimentos diferentes sobre esse movimento do móvel. O primeiro móvel, vamos lá, ele fala: a seguir, temos duas equações do movimento de objetos que podem ser aproximados por pontos materiais. Encontre a posição das partículas nos instantes 0 segundo, 1 segundo e 5 segundos. Beleza, no instante 0 segundos, você vai pegar o quê? Pegar 0 segundos e substituir no lugar de t, que é o tempo. Vai ficar S igual a 8 mais 3 vezes 0. Vai ficar 3 vezes 0, vai gerar 0 aqui, e a posição vai ser 8. Já de cara aqui, eu já tenho uma informação para passar para vocês. Se aqui, no instante 0, é o instante que meu cronômetro está zerado. No instante 0, qual é a minha posição? 8, porque se vai zerar aqui, então, no instante 0, fiz a substituição aqui, deu essa posição. Como é que a gente chama isso daqui? Temos que acostumar com os nomes também. Posição inicial. Então, essa daí é a minha posição inicial. Essa minha posição inicial, ela vai estar relacionada sempre ao t igual a 0. Só vocês gravarem isso daí. Posição inicial de um móvel é quando o meu cronômetro está travado no 0. Pode entender assim. Aí passou 1 segundo. Quando passou em segundo, esse móvel está aonde? Ele já não está mais em 8 metros. Perceba que nem sempre o móvel vai partir da posição 0, que mesmo ele está partindo da posição 8. Depois de 1 segundo, esse móvel vai estar onde? Pego-se 1 segundo, substituo aqui, 3 vezes 1 é 3, 3 com 8, 11, como está aqui. Então, após 1 segundo, esse móvel ele vai estar na posição 11 metros. E depois de 5 segundos, né, passou 1 segundo, 2, 3, 4, 5 segundos, substitui aqui, 3 vezes 5, 15, 15 mais 8, 23. Então, ele vai estar a 23 metros. Então, ele está evoluindo aí. Você está percebendo que, como isso aqui é uma função afim, o gráfico que representa o movimento desse móvel é uma reta, né? Se é uma reta, eu tenho uma relação linear entre a passagem do tempo e a passagem da posição. Então, o tempo e a posição, eles estão relacionados de forma linear. Beleza? Professor? Pode falar. No caso, então, se eu substituir o T pelos números 0, 1 segundo e 5 segundos, correto? Perfeito. Exatamente. E aí, como sempre, né, eu gosto de forçar vocês, né, ir além do que está sendo pedido. Eu quero saber se vocês conseguem entender mais alguma coisa, tirar mais alguma coisa disso daqui que a gente fez. Beleza, no tempo 0 ele estava em 8, no tempo 1 ele estava em 11, no tempo 5 ele estava em 23. Tem alguma coisa que eu posso tirar disso daí? Alguma informação a mais do móvel? O 23 é a posição final do móvel. Sim, beleza. Nesse caso, sim, né? A gente está dizendo que ele... É. A gente não está analisando se ele saiu e parou, mas eu quero saber, assim, tem alguma outra informação que a gente pode dar? A velocidade. A Qual é a aceleração dele está constante. Não, a aceleração dele é 0, porque é uma função do primeiro grau, não tem aceleração. A aceleração dele é 0. Velocidade a gente tem. Você falou velocidade. A velocidade. Pode falar. A velocidade. A velocidade dele é constante. Beleza, é constante. E é quanto?
De 3 metros por segundo. Perfeito, exatamente. Porque a cada segundo ele caminha quantos metros? Ó, foi de 0 segundo para 1 segundo, não foi? De 0 segundo para 1 segundo, quantos metros ele avançou? 3. Aí a gente pega aqui, de 1 segundo para 2 segundos, qual é a posição dele que vai ser? 14. No terceiro segundo, qual vai ser a posição? 17. No quarto segundo, qual vai ser a posição? 20. No quinto segundo, qual vai ser a posição? 23. Então, tem uma taxa, né, crescente de deslocamento de 3 metros a cada 1 segundo. Então, isso que a gente chama de velocidade. A velocidade nada mais é do que a taxa de variação da posição dividido pelo tempo. Tá vendo como a gente consegue entender as coisas sem precisar de fórmula? Então, a velocidade é 3 e ela vai vir aqui quando vocês estudarem as fórmulas, as equações horárias da posição do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado, vocês vão ver que no movimento uniforme, a velocidade sempre vai ser esse valor aqui que está associado a essa variável, que está multiplicando com o t. Beleza? Aí vamos para a parte de baixo. Aqui, ótimo, beleza. Tiraram 10, fizeram todas as análises necessárias. Na parte aqui de baixo, a gente vai fazer a substituição normal. Igualzinho fizemos. 0 no lugar de t, 0 ao quadrado vai dar 0, 0 vezes 3 dá 0. Perceba que nesse caso aqui, diferente do de cima, quando o meu cronômetro está zerado, ele está na posição 0. Então, ele está na origem das posições. Então, S, 0 metros, a gente chama... Eu estou chamando a atenção de vocês para os nomes que vêm nos enunciados, esses nomes que são da física. Origem das posições. Por que o nome das posições? Porque é que eu estou considerando tanto o móvel se movimentando para cima e para baixo, quanto para o lado e para o outro, né? Ou para qualquer tipo, é a origem das posições. Passou um segundo, 1 ao quadrado, 1. 1 vezes 3, 3. Então, depois de um segundo, ele está em 3 metros. Aí você poderia dizer, professor, então isso também está indo de 3 metros a cada segundo? Não. Porque perceba que quando vai para 5, ou para 2 primeiro, vamos supor que tenha 2 aqui, vai ficar 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. Então, ele já sai de 3 para 12. Já saiu de 0 para 3, depois foi de 3 para 12. Aumentou aí 9. E se você colocar 3, vai ficar 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 3, 27. Então, ele sai de 12 para 27. Já aumenta 15. Então, ele vai aumentando. A cada minuto que passa, ele vai conseguindo cobrir uma distância maior. Passou um segundo, ele cobriu 12, mas depois de um outro segundo ele cobriu uma distância de 15 a mais. Passou um outro, ele cobriu uma distância de 25, e aí vai aumentando. Qual é a... Professor, Oi? ele aumentaria a velocidade de acordo com o quilômetro, com a metragem percorrida? É isso? É mais ou menos isso. Eu só estou te mostrando isso, que para você fez um trajeto AB e fez em 1 segundo, você fez 3 metros, fez o mesmo tamanho de trajeto, só que num tempo menor, significa que a sua velocidade está aumentando. É exatamente isso que eu queria que você chegasse. Então, a velocidade, nesse caso aí, está aumentando, enquanto que nessa daqui a velocidade era constante, como vocês me falaram. Era sempre 3 metros a cada segundo, 3 metros a cada segundo, 3 metros a cada segundo. Aqui é assim? Não. Aqui você tem um aumento da velocidade a cada segundo que passa. No primeiro segundo, estou com uma velocidade, no segundo segundo ela aumenta, no terceiro segundo aumenta mais, e aí ela vai aumentando. É como se você estivesse saindo ali, como eu falei, né? Sai ali do ferry, tá 20 km, 30, 40, 60, 70, 80, 90, 100, e vai a 120, e depois você começa a variar. Então, nesse período, você está aumentando. Então, nesse caso aí, eu tenho uma aceleração, obviamente. É só isso aí que a gente tem que de referência para tirar desse exemplo, que no livro de vocês é um exemplo simples de substituição, mas tem muito mais coisa da gente tirar daí. Nesse caso aí, para a gente descobrir a velocidade média, a gente pode até descobrir, mas a gente tem mais interesse aí de determinar a velocidade instantânea, certo? Que aí vocês vão aprender depois, não agora, certo? Quando a gente aprender as fórmulas, vermes voadores, atacam a Terra e etc. Bom, alguma dúvida aí? Eu posso seguir? Professor? Hum. Então, toda vez que o tempo for elevado ao quadrado, na equação, o tempo for elevado ao quadrado, a velocidade não é constante. Perfeito. Exatamente. Ok. Show de bola. E nem sempre vai vir só ao quadrado. Pode ser que tenha um móvel que se movimente
de acordo com uma função trigonométrica. Pode ter, como por exemplo, qualquer móvel que se move de forma oscilatória. Não lembra da boia que eu falei para vocês, que tava no mar, a deriva, subindo e descendo? A movimentação daquele móvel boia, ela é oscilatória. Ela vai para cima, para baixo, meio que numa função senoidal. Então, ali, obviamente, vocês estão pegando o cálculo 1, vocês vão aprender que essas funções também a gente pode ver em física, certo? Depende do tipo de movimento que a gente estiver estudando. A gente está estudando os movimentos retilíneos, né? A cinemática vetorial, mas a gente tem uma parte da física onde a gente estuda os movimentos oscilatórios. E aí a gente vai ter funções trigonométricas, obviamente. Beleza? Show de bola. Vocês estão indo bem. Bem, aí vamos para essa entidade chamada velocidade. Velocidade é importante porque ela que vai ditar, né, o ritmo do móvel, do movimento do móvel. É ela que vai dizer se o móvel ele vai aumentar ou diminuir o seu ritmo, né? E aí, se a gente começar a variar a velocidade, a gente vai ter variação na posição, vai chegar num ponto mais rápido ou mais lento, depende da velocidade. E obviamente que se essa velocidade for for mais alta do que o que você iniciou, significa que você teve uma aceleração. Se ela for mais baixa do que você iniciou, significa que você teve uma desaceleração. Mas aqui o intuito da gente é aprender o que é a velocidade no âmbito mais profundo da palavra. Então, é simplesmente dizer que a velocidade é a taxa de variação da posição com o tempo. Aí a gente vai ter o conceito de velocidade. Oi. Tem um aluno aí no coisa aguardando para entrar, é Breno. Eu já tentei aceitar ele aqui, mas não tô conseguindo não. Ele dá falha. Tá dando falha aqui no meu também. Vamos ver se vai agora. Pedi para ele sair e entrar de novo. Agora foi. Agora foi. Então, pessoal, a velocidade, a gente já sabe que é simplesmente assim. A gente viu que se um móvel ele sai de um ponto A até um ponto B, vamos pegar dois móveis. Um móvel que sai do ponto A até o ponto B, vai ser a mesma, vamos supor, 20 metros, e ele faz em 2 segundos. E um outro móvel que sai desse mesmo ponto A para o ponto B e faz em 1 segundo. Significa que o segundo móvel que fez em 1 segundo, ele foi mais rápido, e rapidez está ligada à velocidade. Então, veja que sempre está relacionado ao tempo, né? Apesar de lá na frente a gente aprender algumas fórmulas interessantes, né? Fazendo algumas deduções, como a equação de Torricelli, que vai excluir o tempo, o que vai dar vai municiar a gente quando a gente vai resolvendo questões onde não tenha tempo. Aí a gente já tem aquela fórmula preparada, não tem tempo, é Torricelli, para fazer o cálculo, tá bom? Então tá aí a velocidade média sendo mostrada, a fórmula da velocidade média. Como eu falei para vocês, eu não gosto muito de fórmulas, eu gosto do entendimento, do conceito. Já expliquei o porquê disso, né? Porque vocês são engenheiros. Se eu tivesse num curso técnico, obviamente eu estaria focando mais na operacionalização das coisas, mostrando as coisas muito mais rápidas, sem os detalhes, mas aqui é bom entender. Então, a velocidade é a variação do espaço, né, sobre o tempo. Perceba que se a gente tem um numerador e um denominador, a gente sabe que quanto maior isso daqui e menor isso daqui, maior vai ser minha velocidade. Então, se eu conseguir diminuir o meu tempo, vamos supor que aqui seja 20 metros, como eu falei. E o cara fez, o primeiro móvel que eu dei o exemplo, fez em 2 segundos. 20 metros dividido por 2 segundos, vai dar quanto? 10 metros por segundo. Então, a velocidade do primeiro móvel vai ser 10 metros por segundo. Mas o segundo móvel, ele fez 20 metros em 1 segundo. 20 vezes dividido por 1 vai dar 20 metros por segundo, ou seja, quanto menor for aqui o meu denominador, maior vai ser a minha velocidade, isso é óbvio, né? E quanto maior for esse daqui, se eu manter o tempo, né, a minha velocidade também ela vai diminuir. Mas é sempre melhor você analisar pelo tempo, porque geralmente a distância ela vai ser uma só. Em se tratando de velocidade, né? Você está cumprindo uma distância fixa e você vai cumprir aquela distância fixa em um tempo maior ou menor. Isso vai ditar a sua velocidade. Correto? Aqui está dizendo, né, quais são todas as siglas. Belezinha.
E aí a gente tem a velocidade instantânea, que é uma parte que lida com limites e derivadas, que é uma coisa que vocês ainda não viram em cálculo. O que vocês vão entender de velocidade instantânea? A parte conceitual, que eu vou passar para vocês agora. O que é a velocidade instantânea no final das contas? A gente sabe que a gente vai de A para B e vai passar o tempo, não vai passar o tempo? O tempo vai passando. Só que quando a gente liga o cronômetro, aquele tempo ele passa em minuto, mas dependendo do cronômetro, se for um cronômetro de laboratório, ele pode até passar em microsegundos e milissegundos. Então a escala de tempo ela é infinitesimal, a gente sabe disso. Então, se é infinitesimal, eu posso ter um valor de velocidade para cada microsegundo, ou milissegundo, para cada pequena fatia de tempo. Então, para cada fatia de tempo, eu tenho uma determinada velocidade. E é isso aí que a gente chama de velocidade instantânea. É quando você observa a velocidade em cada menor pedaço de tempo possível que você poderia observar. A gente sabe que é infinito, né? É até um dizer, né, de algum filme que eu me esqueci agora, que as pessoas estão falando de infinito, né? Aí dos protagonistas do filme fala, existem infinitos maiores. A gente não sabe o que é o infinito, na verdade. A gente não sabe até onde vai o infinito. A gente fala sobre isso, sobre infinito. O infinito existe mesmo, aí fica nessa questão. Aí o cara fala, eu não sei se existe nem defini-lo, mas eu sei que existem infinitos maiores do que outros. Existe um infinito que é maior do que o outro, e ele está certo. Por quê? Entre 0 e 1 segundo, você tem infinitos números contínuos. O que são números contínuos? São números com vírgulas. Então, entre 0 e 1 segundo, você tem infinitos números contínuos. E entre 0 e 2 segundos, você também tem infinitos números contínuos. Mas qual é o infinito maior? O entre 0 e 1 segundo ou entre 0 e 2 segundos? 0 e 2 segundos. É por isso que ele utiliza esse argumento no filme. Que ele diz que não sabe definir o infinito, não sabe quantizar nem nada, mas ele sabe que existe infinitos maiores do que outros. Ele utiliza esse exemplo dos números. Então, é exatamente isso que é a velocidade instantânea. Vocês não precisam se preocupar, porque eu já falei para vocês que a velocidade ela é a derivada da posição em relação ao tempo. Vocês ainda não aprenderam derivada. Então, nem vale a pena, porque primeiro, para aprender derivada, vocês precisam aprender limites, né? Para vocês aprenderem limites, vocês precisam aprender continuidade de uma função, e aí tem tudo um processo que vocês vão ver em cálculo 1, tá bom? Então, por enquanto, só entenda o conceito de velocidade instantânea. A gente sabe que velocidade média, a gente faz a velocidade média baseado, saiu do ponto A, foi para o ponto B. Aí ele terminou o processo. Mas a velocidade instantânea, ela está relacionada a qual é a velocidade naquele determinado instante, certo? E aí, quando a gente estiver falando lá, né, nas equações do mu e do move, eu vou voltar novamente a falar sobre velocidade instantânea, que vai ter uma fórmula para ela, que é V igual a VO mais AT, que é a velocidade em função do tempo. Aí sim é a velocidade instantânea. Show de bola. Então, vai mais... Deixa eu ver se entrou mais alguém aqui. O Moisés. Já aceitaram. Obrigado, vocês estão rápido aí, né? Vamos aqui agora para vocês, olha. Uma partícula parte do repouso e começa a se movimentar. A posição dela é dada pela equação S igual a 12 vezes t ao quadrado menos 2t ao cubo. Então, eu quero determinar a posição inicial da partícula, quando t igual a 0, a posição da partícula quando t igual a 4 segundos, a velocidade média da partícula entre os tempos t0 e t4 segundos. Bem, a primeira pergunta aqui é a posição inicial. A gente já sabe que quando pedir a posição inicial, o livro de vocês faz isso de propósito, ó. Coloca entre parênteses, quando t igual a 0, mas isso aqui não vai vir na prova. Você já tem que relacionar aqui, quando eu te peço a posição inicial da partícula, é quando t igual a 0. Então, não vai ter isso aqui na prova. Então, vamos lá. Só é substituir 0, igual a gente fez na outra, nos t's. Substituir 0 aqui e 0 aqui. Se eu substituir 0 aqui e 0 aqui, vai zerar tudo. Então, o meu S inicial é igual a 0, ou seja, a posição inicial dela é 0 metros, ela está na origem das posições. A posição da partícula, quando passa 4 segundos, você vai substituir. Aí o cálculo está aqui embaixo. Então, você substitui 4 no lugar de t, 4 no lugar de t. Lembrando de fazer a elevação ao quadrado e ao cubo. 4 elevado ao quadrado, 16, né? Aí vai ficar 16 vezes 12, que vai dar 192.
4 elevado ao cubo, dá 16 vezes 3, 64. 64 vezes 2, 128. 192 menos 128, 64 metros. Então, no tempo 4 segundos, essa partícula ela está na posição 64 metros. Perceba que pela estrutura aqui da equação mostrada, ela não é uma função linear, não é uma função do segundo grau, ela é uma função polinomial. Então, o móvel ele pode estar se movimentando, fazendo curvas, indo para lá, indo para baixo, ele pode estar fazendo aqui um trajeto curvilíneo. O que eu posso dizer é que esse trajeto aqui ele não é retilíneo. Olhando para aqui, dá para ver que não é um trajeto. Como assim, professor? Porque eu tenho elevado ao quadrado e ao cubo. Então, se eu fizer uma redução aqui, eu vou ver que isso daqui... Mas isso aí é de razões polinomiais, você não precisa se preocupar. Só precisa se preocupar em entender o que eu estou dizendo, que se isso aqui é o cubo, significa que esse móvel fatalmente não está fazendo um movimento retilíneo. Ele pode estar indo para cá, para cá, para cá, para cá, fazendo esse tipo de movimento que não é retilíneo, nem é paraboloide, certo? Porque se fosse paraboloide seria só do ao quadrado, que é a forma de uma função quadrática. Só para saber, galera, só fala um aluno só. Em cálculo 1, onde é que vocês estão mais ou menos? Só para balizar o meu ensino aqui. Rapaz, professor, a gente já passou por função quadrática, por função trigonometral. Como? Entramos em trigonometria. Então, passaram por exponencial e por logaritmo e estão em trigonometria, né? Trigonométrica. Aí, sim, deu função algébrica, função composta. Função algébrica? Funções algébricas foi. A última aula, funções algébricas, função composta. E ela entrou em trigonometria. Tá, beleza. Ah, funções jetoras e bijetoras também. Bijetoras e inversas. Tá, beleza. Tudo bem. Beleza. Aí aqui, a gente voltando, né? A gente tá para calcular a velocidade média da partícula entre os tempos 0 e 4, né? É fácil, né? Porque a velocidade média, a gente pode pegar a fórmula aqui, para quem gosta de fórmula, né? E pegar a fórmula aqui. Pronto. Pego aqui, ó, S final menos S inicial, T final menos T inicial. Eu tenho todos os valores, né? Todos os valores eu tenho. Todos os valores eu tenho. Olha a fórmula aqui. Professor. Oi. Ô, professor. Oi. Como o senhor mesmo disse, o senhor quer que a gente entenda. Eu já na segunda eu já entendi que se eu pegasse 64 e dividisse pelo tempo, eu achava mais ou menos 16 metros por segundo. Isso. É necessário refazer essa fórmula toda ou poderia simplificar? Pode simplificar, pode dizer a velocidade é 64 dividido por 4 segundos. Pode, não tem problema. Pronto. Entendeu? Você entendeu. Você entendeu. Você fala, você já sabe que se ele partiu de 0, foi para 64, o deslocamento dele, que é ΔS, foi quanto? 64. Se ele partiu de 0 no tempo, foi para 4 segundos, o ΔT dele é 4. Então, 64 dividido por 4, 16. Entendeu? Então, vamos lá. Então, velocidade média é igual a S final, que vai ser 64 metros, S inicial, que é 0 metros, T final, que é 4 segundos, T inicial, que é 0 segundos. Então, eu tenho todas as informações aqui, só é jogar na fórmula, como está aqui bonitinho. Tá, aí você vai ter 64 menos 0 dividido por 4 menos 0, igual a 64 dividido por 4, que é igual a 16 metros por segundo. Nunca esquecer de colocar a unidade, certo? No SI, que está bem escrito aqui, ó. 16 metros por segundo é a velocidade dele. Então, basicamente, é isso daí de equações horárias e o entendimento de velocidade. Agora a gente vai entender a aceleração. A aceleração é muito parecido com a explicação da velocidade. A aceleração, podemos dizer, entre aspas, que é a força que faz a variação da velocidade. E essa aceleração ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Vai depender muito da questão se você está acelerando. Vamos sempre utilizar um carro, né? Se você está acelerando, você está variando sua velocidade positivamente. Se você está freando, você está variando a sua velocidade negativamente. Quando a gente fala variar positivamente, variar negativamente, é aquele negócio.
sair de uma velocidade menor e ir para uma maior. Aí eu estou variando positivamente. Quando eu saio de uma velocidade maior e vou para uma menor, eu estou freando, então eu estou variando negativamente. Então são os conceitos de aceleração e desaceleração, certo? Então a aceleração é uma grandeza vetorial também, e a gente tem as relações da aceleração com a velocidade, onde a gente vai classificar o movimento como progressivo, retardado, progressivo, acelerado, retrógrado, retardado. A gente vai ver daqui a pouco, no final da aula, um quadro explicando quando que essas características do movimento acontecem. Então, a aceleração ela vai ser a variação da velocidade em função do tempo, porque a aceleração está relacionada com a variação da velocidade, certo? Como eu falei no início, em função, obviamente, do tempo, porque se eu consigo... Vamos lá, eu sempre gosto desse exemplo, que é um exemplo fácil de testar a mentalidade de vocês. Façam aí, vão pegando mentalmente. Vamos supor que o cara disse que comprou, um amigo seu aí, um amigo rico seu, que comprou um carro aí, uma Jaguar, e esse carro dele, ele faz de 0 a 100 km por hora, né? De 0 a 100 km por hora no velocímetro dele, em 5 segundos. Então, é um carro potente. De 0 a 100 km por hora em 5 segundos. Você conseguiria determinar qual é a aceleração desse móvel? Positiva. Como você faria? Como eu faria para poder saber se é positivo? Não, como você faria para achar a aceleração? O móvel vai de 0, ele é aquele carro onda doida, vai de 0 a 100 km em 5 segundos. Qual é a aceleração dele para que ele faça isso aí? Qual é a máxima aceleração dele? 10. Seria 100, de 0 a 100 km, não é isso? Então seria 100 km dividido por 5 segundos. Isso. Daria 20 km por segundo. Ao quadrado. 20 ao quadrado, no caso? 20 km por segundo ao quadrado, porque a unidade de aceleração é quilômetros por segundo ao quadrado ou metros por segundo ao quadrado. Certo? Entendi. Certo. E se eu quisesse fazer isso no SI, eu teria que transformar primeiro 100 km por hora para metros por segundo, né? Aí eu dividiria por 3,6. Correto? Uhum. Então, daria para a gente entender e fazer isso daí. Só quero mostrar para vocês que é exatamente isso daí. É uma velocidade absurda, 20 km, ou aceleração, desculpa, uma aceleração absurda, 20 km por segundo ao quadrado. É uma aceleração de um carro que tem um torque aí de um HP de 500 HP, 600 HP. Que é uma coisa que vocês vão aprender só lá na frente. Quer dizer, nem todos vocês, viu, gente? Talvez daí o pessoal de elétrica aprenda uma parte de potência em HP, né? Mas é mais comum em watts. A potência em HP é uma unidade muito específica para mecânica, que é horsepower. Então, é isso que eu queria que vocês entendessem, né? A aceleração média, ela vai ser dada pela variação da velocidade, como está escrito aqui, sobre a variação do tempo, ou seja, ΔV sobre ΔT, igual ao que a gente viu lá da velocidade. Então, VF é velocidade final no tempo final considerado, VI velocidade inicial no tempo inicial considerado, ΔV, a variação da velocidade, e ΔT, variação do tempo. Tranquilo aí, não tem... Professor? Ô, professor, só uma pergunta aqui. Digamos aqui que um objeto sai de um ponto inicial e aí na sua chegada lá ele tem uma certa aceleração. Só que se no decorrer desse percurso ele sofreu uma desaceleração e aceleração novamente, isso vai ter explícito no enunciado? Ou vai ter alguma fórmula diferenciada? Ou isso não é possível? É só... Você está fazendo a mesma pergunta, não sei se foi nessa mesma turma ou numa turma contrária, numa outra turma, que é aquela questão, você tem que analisar sessões por sessões. Se ele pedir para você fazer análise de uma sessão de A até B, onde ele acelerou, desacelerou, acelerou, desacelerou, não importa, porque você vai gerar uma função. É igualzinho aqui, ó. Boa pergunta, que tem até um exemplo aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa função, como eu falei, ela não era assim, subia, descia, fazia isso para cá e tal. A velocidade dele ficava variando para cima e para baixo, né? É característico dessa tipo de função aqui, que não é quadrática nem afim. Ela fica indo para cima, para baixo, para o lado, para o outro, para cima.
Então, o enunciado vai te dar uma função horária que representa esse movimento, entendeu? E aí, para você determinar a aceleração média, você consegue. Você só não vai conseguir determinar a aceleração instantânea se não tiver todas as informações. Mas aqui, ó, para responder de forma perfeita para você. A aceleração média não é a variação da velocidade sobre a variação do tempo? Então, vamos supor, ele acelerou, depois reduziu, acelerou, depois freou, acelerou, depois freou, acelerou, depois freou. Mas o que vai importar no final? É a velocidade inicial que ele saiu. Tá? Ele saiu com 80 km por hora. Eu acho que eu usei esse exemplo. Vamos supor que eu esteja indo daqui, em linha reta, da paralela, eu moro aqui no Imbuí, do Imbuí para Lauro de Freitas. Então, eu iniciei com uma velocidade, saí daqui da minha casa com uma velocidade igual a 0 km por hora. Aí fui, voltei e tal, em vários tempos, e depois cheguei lá com a velocidade, passei exatamente pela placa lá de Lauro de Freitas a 60 km por hora, que é a velocidade permitida. Então eu saí de 0 e fui para 60 km por hora. Aí o que vai importar agora, que vai compensar esse negócio de aceleração, desaceleração, aceleração, que vai imbuir isso daqui, é o tempo. O tempo, ele vai guardar essa informação, presta atenção que eu estou falando. O tempo que vai guardar a informação das intensidades de aceleração e desaceleração que você fez. Se você acelerou mais do que desacelerou, o que significa? Você vai chegar num tempo menor. Mas se você desacelerou mais do que acelerou, estava engarrafado, etc, etc, você vai chegar num tempo maior. Então, o tempo que vai guardar essa informação das acelerações e desacelerações. Então, se eu sair daqui com 0 km por hora, cheguei lá a 60 km por hora em 30 minutos, eu vou descobrir fazer só a variação. Vou pegar lá, 30 minutos dá 0,5 hora, né? Vou fazer a divisão. De 0 a 60 km por hora, dá quanto essa variação da velocidade? 60 km por hora. Dividido por 30 minutos, que é meia hora, 0,5. Então, vai ser 60 km por hora dividido por meio, né? Que é 0,5 hora. Quanto é que vai dar? Você vai multiplicar, vai ficar 120 quilômetros por hora ao quadrado. Certo? Vai dar 100, porque eu estou utilizando a unidade hora. Então, só dividir a variação da velocidade. Fui de 0 a 60 km por hora. Saí daqui em 0 km por hora, cheguei lá a 60 km por hora. Então, qual é a variação da velocidade? 60 km por hora. Dividido pelo tempo, foi 30 minutos. Então, foi de 0 a 30 minutos. Só que 30 minutos é meia hora, né? 0,5. Dividindo 60 por 0,5, vai dar 120. Só que é 120 km por hora ao quadrado, que é o valor da aceleração. Que a gente também pode achar a aceleração em km por hora ao quadrado, né? Deu para você entender isso daí? Que o que você me perguntou é importante que você me perguntou. Sim. Porque, assim, o tempo, ele vai guardar a aceleração e a desaceleração que você fez. Beleza, show de bola. Vamos seguir. Então, como eu falei para vocês, tem esse quadro que vai relacionar velocidade e aceleração para... Oi? Desculpa interromper, mas o colega nosso, Luiz, mandou um print lá no grupo sobre um tal estudo dirigido que é para o e-mail do senhor até hoje, na verdade. A gente fala daqui a pouco, a gente já está terminando a aula, e eu vou falar só sobre isso. Tá? A gente vai falar só sobre essas coisas aí para sanar as dúvidas de vocês tudo, tá bom? Tá. Se quiserem falar... Vamos lá. Então... Já vai acabar a aula, professor, que o senhor falou aí? Daqui a pouco. Esse quadro aqui, ele vai resumir... Esse quadro aqui, ele vai resumir bastante a caracterização dos movimentos. Então, pode vir no enunciado para vocês assim, caracterize ou classifique, melhor, né? Classifique o movimento do móvel abaixo. Aí ele vai dar ou um gráfico, ou vai dar uma equação. Sempre assim, uma equação ou um gráfico, uma equação é um gráfico. Lembra que desde vetores a gente está lidando com isso? Tem a forma analítica, que é um gráfico, e tem a forma algébrica, que é uma equação, uma expressão, né? Expressão algébrica. Sempre vai ter essas duas formas, porque a gente vai estar sempre trabalhando com a forma em desenho analítica e a forma algébrica. Então, eu vou poder classificar, desde que eu saiba entender essa tabela aqui.
Então, isso tem lá na atividade de vocês, inclusive tem no Faça Valer a Pena dessa sessão. Classificação do movimento. Vamos lá. A forma de explicar isso daqui mais fácil é essa que eu vou passar para vocês agora. Separado. Então, separa, cria aqui uma reta, tá? Para você separar dos dois lados, o lado direito e o lado esquerdo. Esse lado aqui está relacionado à velocidade. Tudo bem? Está relacionado à velocidade. E a velocidade, ela vai ser positiva ou negativa. A gente já sabe disso. Se ela for zero, o móvel está parado, é óbvio, né? Então, a velocidade ela está positiva ou negativa. E a gente está falando de cinemática, a gente está falando do móvel em movimento, né? Então, se ela for positiva, sempre o móvel vai estar progressivo. Se ela for negativa, sempre o móvel vai estar retrógrado. Agora, vocês já entenderam a primeira parte, que é o lado esquerdo, né? Para você dizer quando que o móvel está em progressivo, quando ele está retrógrado. Velocidade é positiva, o que significa que o móvel está fazendo? Vamos lá, de novo. Eu estou aqui no Imbuí e estou indo para a feira. Meu referencial é aqui como sendo a origem das posições. Aqui é zero. Feira não, Lauro. E lá em Lauro, no final lá da paralela, o meu ponto, é como se fosse o ponto A e lá fosse o ponto B. Então, eu indo daqui do Imbuí para Lauro, significa que eu estou indo no sentido positivo. Então, eu estou ganhando velocidade, a minha velocidade de sinal positivo. Se eu estiver vindo de Lauro para cá, minha velocidade é negativa, certo? Porque eu estou diminuindo as posições. Ah, professor, não entendi isso. É porque está relacionado às posições. É como se eu estivesse dizendo que aqui é a posição 0, onde eu estou, e lá é a posição 30 quilômetros. Estou botando 30 quilômetros, eu sei que deve ser uns 20 quilômetros. E lá a posição 20 quilômetros. Então, se eu estou indo de 0 para 20 quilômetros, eu estou ganhando posições. Mas quando eu estou voltando de B para A, que é de Lauro para cá, eu estou voltando posições. Estou saindo de 20 quilômetros e estou descendo, 19, 18, até chegar em 0. Então, quando eu for fazer esse ΔS, quando eu estiver voltando de lá, vai dar negativo. E a minha velocidade vai dar negativa também. Entendeu? Então, é isso que eu quero que você entenda. Vai ser progressivo eu indo daqui do Imbuí para Lauro. E vai ser retrógrado eu vindo de Lauro para cá para o Imbuí. Isso porque eu defini que o cara que mora lá em Lauro, ele pode definir o contrário. Certo? Então, progressivo e retrógrado é fácil, vocês já entenderam aí. Está relacionado à velocidade, o sinal da velocidade. Aí agora vem se é acelerado ou retardado. Aí você tem que analisar o sinal da aceleração em relação ao da velocidade. Se os sinais forem iguais, o movimento sempre vai ser acelerado. Se os sinais forem diferentes, o movimento sempre vai ser retardado. E aí já foi. Ou seja, vamos sempre analisar, que esse negócio de mais com mais é menos, menos com mais é mais, eu não gosto, já falei para vocês, vamos entender. Então, qual é a onda aqui de acelerado e retardado? Se o seu carro está acelerando para você aumentar a velocidade para você chegar daqui do Imbuí lá em Lauro, você está acelerado, obviamente, está inclusive no conceito da palavra, estou acelerando. Certo? Você está no sentido positivo e está acelerando. Mas o que acontece? Se for o contrário, se você estiver desacelerando, mas estiver indo no sentido positivo, de A para B, você vai estar com o modo da velocidade diminuindo, porque eu estou desacelerando, eu estou pisando no freio. E aí vai ter retardado. Você vai estar indo no sentido positivo das posições, mas você vai estar diminuindo a velocidade, então você vai estar retardado. O cara que está indo acelerando. Isso aí, se eu, no caso, freasse o carro e ele, mesmo freando, estivesse indo. Isso, exatamente. Perfeito. Mesmo freando, ele estivesse indo. Então, vai ser progressivo retardado, porque você vai estar diminuindo a velocidade com o passar do tempo, ao invés de aumentar a velocidade com o passar do tempo, mesmo estando indo no sentido positivo das posições. Aqui é o caso que você está indo no sentido negativo das posições, ou seja, voltando de Lauro para cá, para o Imbuí, mas você está com aceleração positiva. O que significa? Você tem retrógrado e retardado, porque os sinais são negativos, são diferentes, certo? Isso por conta do meu referencial posicional. Professor, mas em termos de lógica aí agora pecou, porque se eu estou positivo na aceleração e estou voltando de lá, mas é isso que eu estou falando, é no referencial posicional. Eu que sou o referencial posicional, que eu coloquei aqui, como se eu estivesse no ponto 0. A pessoa que está vindo de lá para cá, ele está vindo aumentando a velocidade na minha direção, mas é como se eu tivesse com um referencial para lá, para frente positivo. Então, para mim, ele está perdendo, diminuindo as posições dele, mesmo acelerado, ele está diminuindo as posições dele. Então, para a gente aqui, ele é retardado. Nesse quesito aqui, nessa terceira linha,
o carro não é uma boa explicação para vocês entenderem. Ou seria uma boa explicação? Seria você entender que dois vetores, eles não são vetores? Sinal da velocidade, sinal da aceleração, eles são vetores. Se eu tenho um vetor em um sentido e outro vetor em um outro sentido, o que acontece? Eu diminuo os vetores, sim ou não? Aqui, ó. Rapidinho. Aqui está negativo da velocidade, né? Então, é você entender assim, ó. Eu tenho esse vetor que está para cá. E tenho esse vetor que está para cá, que é o da aceleração. Ele está positivo. Só que tá vendo que são Professor, vetores... tem como eles Oi? se anularem, não? Tem como eles se anularem? Não, porque são entidades diferentes. É uma velocidade e uma aceleração. Tem como parar o carro, certo? Parar o móvel. Mas como eu não quero que você confunda, porque aqui é uma aceleração e aqui é uma velocidade. A velocidade está com o vetor para um lado, a aceleração está com o vetor para o outro. Teria como anular se você tivesse num caso de força, que é lá na frente das leis de Newton que a gente vai falar, que é o caso do cabo de guerra. Se eu estou puxando um cabo com uma força de 50 newtons e o outro lado também está puxando com uma força de 50 newtons, o centro do cabo de guerra vai se manter no zero ali, não vai nem para um lado nem para o outro. Vou precisar ter um desbalanceamento das forças para poder ter um movimento para um dos lados. Nesse caso, eu estou falando de velocidade e aceleração, certo? Anularia se eu tivesse uma força gerando uma velocidade para cá de 20 km por hora e uma força gerando uma velocidade para cá de 20 km por hora, e aí esse carro ficaria parado, certo? Então, dá para entender por vetores essa daqui, ó, que eu estou com sinal negativo. Oi? Só uma dúvida aqui. No caso aqui do sinal da aceleração ser acelerado e retardado, não precisaria de ter dois objetos indo no mesmo sentido e cada objeto levaria um tempo diferente para chegar. Com isso, a gente saberia, no caso, qual objeto houve um movimento retardado e outro acelerado? Não. Precisaria, não? Não, isso aí não é relativo, não. Isso aqui é baseado em vetores mesmo, tá? É porque isso aqui tudo é baseado em vetores. Você tá vendo aqui, ó, essa multiplicação é um produto vetorial. A gente tá pensando que é V vezes A, não, é um produto vetorial. Então, eu tenho um vetor positivo com vetor positivo, o produto vetorial entre esses vetores vai ser positivo. Isso aqui vem de álgebra vetorial que vocês ainda não deram, que é em geometria analítica e álgebra vetorial. Por isso que eu fico utilizando na melhor maneira possível analogias para ficar mais fácil de vocês compreenderem. Então, nesse caso aqui não dá. Para mim seria fácil entender, porque eu entendo mais de referencial posicional. Mas para vocês pode ser que para a maioria seja um pouco difícil. Eu estou falando por vetores. Porque aqui, ó, um vetor negativo, um vetor positivo sempre vai dar negativo. Produto vetorial. O que eu estou dizendo é que o modo da velocidade aqui, de qualquer forma, ela vai diminuir. Porque a aceleração ela tem direção e sentido. Então, assim, a aceleração positiva não significa que eu estou sempre acelerando. Está significando que ela é a favor do meu referencial posicional ou contra o meu referencial posicional. Não sei se vocês estão entendendo. Porque, assim, no carro, no uso aceleração e desaceleração, esse exemplo que eu estou falando de acelerar e frear no carro não se encaixa no conteúdo de vetor. É uma analogia para vocês entenderem de forma mais fácil. É tanto que aqui não se encaixa. Por quê? Porque o sentido de um vetor está relacionado ao seu referencial posicional. Então, a aceleração positiva ela sempre vai ser por esse lado, que a gente determinou que a posição é sempre para o lado direito. Então, se ela está para o lado direito e a velocidade está para o lado esquerdo, e elas são vetores, independentes, né? Elas são vetores, então significa que isso daqui vai diminuir o modo da velocidade aos poucos. Beleza? É como se fosse assim. Eu não estou indo daqui Estou indo daqui do Imbuí para Lauro de Freitas. Aí depois eu estou voltando. De B para A, de Lauro de Freitas para cá, significa que meu movimento é retrógrado, tá? A minha aceleração é positiva, mas significa que se a minha aceleração é positiva, significa que ela está direcionada de A para B. Então, se ela está direcionada de A para B, é uma aceleração que não necessariamente... melhor. É uma aceleração que não é uma frenagem, mas está tirando velocidade do carro, porque ela está contrária à direção do carro. Certo? Então o carro está vindo de B para A, mas eu tenho pode ser a força de um vento. Pronto, ótimo.
Então, o carro está vindo, vamos botar aqui na analogia que o carro esteja vindo e dentro dessa ficção que a gente está montando aqui, que tem um canhão de vento com uma aceleração positiva na direção que eu disse que é positiva, que é de A para B. Então, isso não vai desacelerar o carro, mesmo eu não estando pisando no freio? Vai, né? Tanto que existem casos, inclusive, sobre isso, né? De navios, não necessariamente carros, mas navios, outros carros, como na Fórmula 1, não tem na Fórmula 1 que faz um design, um aeromodelismo ali, para que rompa essa questão da desaceleração causada pela resistência do ar? Perfeito esse exemplo que eu dei. Então, é exatamente isso, para sair desse negócio de acelerar e frear, porque às vezes não dá certo. A analogia, ela tem os seus limites. Então, fica nessa analogia. O carro está vindo de B para A, certo? Mas a minha aceleração, ela é contrária à minha velocidade. É uma aceleração de um canhão de vento que está positivo, de A para B. Então, naturalmente, que a modo da velocidade vai diminuir. Então, a velocidade, a classificação vai ser retrógrado e retardado. Acho que agora foi, nem vai precisar mais de vetores. Eu não gosto de explicar as coisas assim muito matemática, porque a matemática eu acho que é muito mais fácil de você pegar do que o raciocínio, entendeu? E isso é tirado de livros que eu já li relacionados a ensino de didática e aprendizagem de alunos de todas as classes, que tem muito a ver de você botar a cabeça dos alunos para funcionar e entender o fenômeno, entender o conceito das coisas, e depois, quando for para as fórmulas, vai ficar muito mais fácil dele pegar aquilo dali, já que ele já sabe o conceito, entendeu? Por isso que eu fico buscando essas analogias meio doidas aí. Mas é isso. Deu para entender essa questão do canhão de vento que eu falei? Beleza, obrigado aí. Então, no último caso, você tem sinal da velocidade negativo e aceleração negativa. Aí vem aquele caso. Pode utilizar o mesmo canhão de vento. Você está ali na sua velocidade, vindo de B para A, vindo de Lauro para cá, e aí tem um canhão de vento na traseira do seu carro te empurrando. Então ele vai ter uma aceleração ali te empurrando, fazendo com que o seu movimento, apesar de ter vindo de B para A, que é contrário ao sentido positivo da posição que eu falei, ele está acelerado, porque ele está aumentando a sua velocidade. Ok? E aí, né, só uma aplicação da fórmula de aceleração média. O movimento de uma partícula é definido pela equação horária dos espaços, 3t ao quadrado menos 12t mais 4. A velocidade média entre os instantes t1 igual a 0 e t2 igual a 2 segundos bem, eu estou dando aqui uma função horária da posição e estou dando também aqui o tempo. Para a gente achar a velocidade média entre os instantes, é só eu achar o valor aqui da posição no tempo 0 e o valor da posição no tempo 2. E depois, obviamente, eu vou fazer a divisão, né? SF menos SI dividido por TF menos TI. Substituindo o zero aqui, ó, vamos também desenvolver um pouquinho, galera, a capacidade de raciocínio, rapidez, para questões bestas assim. Vocês começarem a ter a capacidade de resolver rápido, na cabeça. Ah, professor, na prova eu posso ser assim, simplificado e tal. Se você for dentro de uma lógica de raciocínio, colocar essas coisas. Se tal coisa é assim, então posso inferir isso daqui. Então, tem também toda uma forma de você ser prático na resolução de umas questões. O exemplo é o caso do teorema de Girard. Não sei se vocês aprenderam isso em cálculo 1 com a professora, mas tem como você achar as raízes de uma função do segundo grau aplicando o teorema de Girard. Se o termo dominante A é 1, aí você consegue fazer de cabeça. Você não precisa aplicar Bhaskara, não precisa aplicar x1, x2, x2 linhas, não precisa aplicar nada daquilo. Você simplesmente pensa em dois números que multiplicados dê o valor de C, do coeficiente C, e que somados dê o oposto do coeficiente B. Então, isso daí é um macete que você pega aprendendo o teorema de Girard, que é lá em polinômios. E é uma coisa que eu ensino sempre para meus alunos. E aí, meus alunos, só os meus alunos, né, que eu vejo fazendo isso, bota lá na prova. Olha, aplicando, eu tenho até os alunos que botam, aplicando o teorema ensinado pelo professor, posso determinar as raízes da equação do segundo grau através do teorema de Girard. Pronto, ele vai lá e faz x' vezes x duas linhas é igual a tal, x' mais x duas linhas é igual a tal. Então, as raízes são tal e tal. Não faz o teorema, a fórmula de Bhaskara.
Vocês aprenderam isso daí? Sim ou não? Não, a gente aprendeu a fazer no Bhaskara. Não. A professora não ensinou o teorema de Girard? Ainda não. Não, ainda não. Ah, não vai ensinar. Já passou da Não. função do segundo grau, então não vai ensinar. Essa múmia eu não aprendi nada, não. Esse teorema da múmia aí não aprendi, não. Teorema da múmia? O senhor sabe. O Teorema senhor de já pode Murray. ensinar o teorema pra gente. Bonitinho. Nem de Murray, nem de Girard, e uma múmia ainda. Ah, entendi. Vocês são a resenha. Mas assim, eu gosto de macetes, eu não gosto de perder tempo com coisas triviais, entendeu? Resolver uma equação de segundo grau, isso é trivial. O engenheiro ele tem que estar envolvido em soluções mais importantes para o mundo, entendeu? Resolver cálculo, qualquer computador resolve, pô. A gente tem que pensar nas coisas, ter a mente aquecida para tomar decisões, resolver. Eu acredito que vocês, quando saírem daqui, vão ter uma visão, se eu estiver tendo disciplinas com vocês, né? Uma visão muito mais amplificada do que é ser um engenheiro, né? Não basta, não é... Lógico que tem que ter a parte prática, a parte técnica, né? Mas tem muita coisa envolvida na questão de ser um engenheiro. Então, aqui você só substitui, gente. Substitui o zero. Zero aqui vai dar zero, zero aqui vai dar zero, vai ficar 4. Então, quando o T1 é igual a zero, o espaço é igual a 4. Então, na origem, no tempo que o meu cronômetro está zero, minha posição inicial vai ser 4. Substituindo 2, 2 ao quadrado dá 4, 4 vezes 3 dá 12. Aí vai ficar 12 vezes 2 dá 24. 24 menos 12 vai dar menos 12. Menos 12 mais 4 vai dar menos 8. Então, quando o tempo 2 é 2 segundos, tá? E vai dar 4 quando o tempo é 0. Então, só eu fazer a variação agora. S final, menos 8. Tem que carregar esse sinal, viu, gente? Que deu menos 8 mesmo. E o S inicial vai ser 4. Esse menos é da fórmula. Cuidado também, ó. O menos é da fórmula. Esse 4 aqui deu positivo. Quando t igual a 0, 4 foi positivo. E aqui, TF menos TI vai ser 2, que é o tempo final, e TI 0. Certo? Aí vai ficar menos 12 dividido por 2, que vai dar menos 6 metros por segundo, a nossa velocidade. Então, aplicamos a fórmula da velocidade média, e aí achamos o valor dela. Esse movimento aqui, ele é progressivo ou ele é retrógrado? Retrógrado. Exatamente. Porque o sinal é negativo, não é isso? Exato. Exatamente. Então é isso. Olha, quais são as dúvidas que vocês têm do estudo dirigido? Eu vou fazer assim, ó. Vamos lá, vamos entrar em um consenso aqui. Rapidinho. Professor, eu até mandei no grupo aí agora, que é assim, aquele slide que o senhor mandou logo no início, na primeira aula do senhor. Aí tá, entrega das atividades do portal da unidade 1, beleza, já fiz. Começa a valer a pena da unidade 1, beleza. Foi o que a gente fez, que foi a 1.1, 1.2 e 1.3, você falou que não era para fazer enquanto a gente não tivesse tido a aula. Perfeito. Beleza, já foi. Entrega do estudo dirigido. Aí eu fiquei na dúvida, que estudo dirigido é esse? Só que aí Daniele agora no grupo aqui, ela já colocou que o estudo dirigido é aquela disciplina que a gente tem online, né? Tudo online. Isso. Mas aí tá. Quando você entra no estudo dirigido, tem lá umas datas de entrega que eu achei estranho. Entendeu? Porque não bate com essa data que o senhor está falando agora, por exemplo. Se eu chegar aqui, eu acho que não sei se eu cheguei a postar no grupo aí, marquei ela. Se você olhar em cima, vou postar de novo no grupo, ó. Não precisa, não. Deixa eu resolver logo. Vamos ser práticos, né? Assim, existem demandas que são do professor, do coordenador. Eu mesmo, como coordenador, eu peço para os meus alunos todos. Eu quero estudo dirigido até a 4ª semana, porque a gente precisa ficar com o índice de engajamento dos alunos lá em cima, que eu quero meu curso forte. Então, eu pego lá e falo, ó, pessoal de engenharia mecânica e produção, o engajamento está baixíssimo, vocês não estão fazendo nada,
Esquece data do portal. Vem comigo aqui, eu que sou coordenador, a gente tem que fazer esse curso ser forte. Por quê? Porque o nosso curso ser forte, a gente está em evidência, a gente vai estar trazendo coisas boas para o nosso curso sempre vai estar mais forte. Então, quanto mais a gente parecer forte, mais a gente vai estar em evidência para o corporativo. Então, se o nosso curso estiver morto, pode acontecer como já aconteceu com alguns cursos, entendeu? Dos cursos e os alunos irem saindo, o curso acabar e ficarem os alunos que ficaram prejudicados. Então, isso é uma preocupação minha desde sempre quando eu entrei na coordenação. E eu faço isso também para ajudar a coordenação de Dani, certo? Então, eu peço esse estudo dirigido como bonificação. Então, eu estou pedindo para vocês fazerem um estudo dirigido que você já vai ganhar 1.500 pontos e vai ganhar ainda a avaliação parcial, que é 1.000 pontos. Se você não quiser fazer o estudo dirigido, você pode? Pode, mas aí você vai deixar de ganhar o valor da avaliação parcial. Quando você fizer o estudo dirigido, você ainda vai continuar ganhando os 1.500 pontos da atividade transversal. Mas nesse caso eu tenho que fazer. Nesse estudo dirigido tem módulo 1, 2, 3 e 4. Tem que fazer todos os módulos para poder. Exato. Aí eu tô falando assim. Certificado para você? Isso. Eu vou dar mais um prazo para tudo que eu pedir até sexta-feira, dia 18. Agora tem que ser até sexta-feira. Tá bom? Agora, professor, leve em conta que o portal funciona quando ele acha que deve funcionar. Lógico. Só informando isso, porque assim, por exemplo, Você diz. Física, naquele dia o senhor viu que na aula passada eu não funcionava nada o meu portal. O de Já física resolveu funcionar hoje. Eu não tenho como fazer as atividades até hoje, por exemplo. Por isso que eu Entendeu? estou falando isso, né? Por isso que eu estou dando mais prazo. Então já Aí, resolve. até sexta-feira agora, pode ser que funcione amanhã, pode ser que não funcione. Então é uma coisa muito complicada que está esse portal. Está atrasando a vida, na verdade, de todo mundo. A gente está ciente, assim, a coordenação está ciente. Eu já expliquei para vocês o procedimento e a gente faz todas as aberturas de chamado, tanto Dani quanto eu na coordenação. A gente é ágil, a gente é rápido e a gente sabe que isso prejudica vocês, entendeu? Tudo. A gente já está ciente de tudo. Certo. Entendeu? Agora, o que eu quero falar em relação a prazo, você sabe o que é, professor? Porque assim, ó, vamos lá, se a vida de todo mundo fosse maravilhosa e perfeita, a gente estaria aqui sentado só estudando, né? Uhum. Mas aqui tem gente que trabalha o dia todo, cuida de filho, e aí o tempo que tem para entrar no portal, ele funciona ou não, é uma roleta russa, né? É na sorte. Uhum. Então, assim, tipo, o estudo dirigido, eu comecei a fazer ele, mas ele não é uma coisa pequena. Você tá entendendo? Então, a gente faz quando a gente tem tempo e quando o portal funciona. Então, eu acho um prazo muito apertado. Então, é isso que eu estou te dizendo, olha. Entendeu? O estudo Ainda dirigido. tem desafio nota máxima, ainda tem outras coisas. Desafio nota máxima é semanal. E tem as outras matérias também. Então, assim, tem gente aqui que trabalha e tem outras coisas para fazer. E ainda tem a estabilidade do portal. Então, assim, eu achei, desculpa, o prazo do estudo dirigido muito em cima. Não foi em cima, não. Porque, assim, desde o início da primeira aula que eu solicitei isso daí. O que não é em cima. Algumas pessoas já fizeram, já testaram, já conseguiram. O portal tem as estabilidades, beleza, tem. Você está falando e eu entendo que tem uma hora que você entra que quer fazer, eu mesmo como aluno, eu penso como aluno. Eu quero fazer minha parada agora, que é quando eu tenho tempo. Pô, não consegui. Nesse caso, você vai chegar e vai fazer. É simples, gente, não tem complicação comigo, não. Você vai tirar o seu registro no horário que você tentou fazer, vai falar, ó, professor, eu tentei fazer nesse horário e não foi. Você comprovando para mim que você tentou fazer e não conseguiu, quem sou eu que vou te prejudicar de alguma forma? Eu vou pegar e falar, beleza, eu faço valer a pena você fez, mas tá me mostrando o registro aqui que você não conseguiu fazer o estudo dirigido por conta do portal, eu vou pegar e vou falar, não, vou contabilizar só o faça valer a pena da aluna tal. Então, comigo não tem essa, velho. Comigo é coisa simples, a gente resolve as coisas da forma mais simples possível. Em relação ao AVA 3.0, a gente já sabe, desde o semestre passado, esses problemas. Então, estou fixando com vocês aqui, para sermos práticos, tá? Que até sexta-feira, dia 18/9, eu vou estar recebendo ainda os estudos dirigidos e o faça valer a pena, tá bom? Não vou estar nem mais pedindo a atividade do AVA, só o estudo dirigido faça valer a pena. O estudo dirigido por conta do engajamento do aluno e o faça valer a pena porque eu quero que vocês desenvolvam as atividades também. Beleza? O faça valer a pena bater a CE 1.2, né, professor? Isso. E a mesma coisa em questão de peso, professor. O faça valer a pena tá valendo em peso e nota, tá valendo mais ou menos quantos por cento da nota, sabe me dizer, não? Mesmo peso, 50-50. 50%, 50%. Só pegando esse gancho aí, professor, do portal, aproveitando que tem um bocado de aluno aqui agora, a disciplina de cálculo que o portal não estava abrindo, o AVA não estava abrindo, hoje já consegui abrir, viu?
Então, algumas porque a pessoas... gente recebeu a positiva lá do pessoal. Daniele abriu vários chamados, eu abri vários chamados e a gente recebeu a informação de que tinha liberado, que tinha consertado esses problemas. A gente recebeu ontem, ou foi ontem de ontem? Terça-feira ontem, terça-feira. Às 10 da manhã chegou um e-mail na nossa caixa, tanto na de Dani quanto na minha. Eu só não consegui visualizar, porque eu não tentei fazer, se está computando a pontuação, entendeu? Porque... Sim, mas sai menos mal, né? Porque a gente pode conseguir resolver isso daí mais de forma mais simples. Agora, a parte de indisponibilidade do AVA que é mais complicado. Mas a gente já sabe qual é o caminho. Tudo que tiver de problema, vocês podem abrir lá, podem informar para a coordenação que a gente está trabalhando. Todo dia a gente está trabalhando, meu irmão. Porque a gente, primeiro, não é por conta de que vocês ficam zangados, isso aí incomoda também, mas é porque a gente é acadêmico, a gente é coordenador acadêmico, então a gente está preocupado com o aprendizado de vocês. Se é dentro de uma plataforma e a plataforma não está funcionando, porra, então a gente fica inquieto, porque a gente quer a evolução acadêmica de vocês. É por isso. Assim, quanto ao senhor, a Olga, que é outra professora, a Rafaela, a Daniela, não tenho o que reclamar, não. Agora, tem outros professores aqui, eu vou te dizer, eu não vou citar nome, porque é antiético, mas acho que todo mundo já sabe até quem é. Não responde nada no grupo, não responde nada no privado, não responde nenhum e-mail. Rapaz, aí fica difícil ter aula remota assim com o professor. Mas faz assim, essas questões... Quando ele responde, ele fala que é para a gente ir para o AVA, somente. Essas questões de professor tem forma. Vocês podem fazer reclamação formal via e-mail da coordenação, normal, vocês podem fazer isso, ou vocês podem também, quando chegar na época do avaliar, que é quando vocês vão avaliar professor, quando vocês vão avaliar coordenador, instituição, vocês podem avaliar ele lá. E essa nota de vocês contribui bastante com o segmento ou não desse professor na instituição. Beleza? Ô, professor. Quer dizer, mandar um e-mail para a coordenação, isso eu já fiz. Agora, entendi. Esperar o avaliar e daqui até lá a gente já se ferrou, porque esse professor não, avaliar já... Não, mas aí não é para esse semestre, né? Tô falando para o próximo. Uma avaliar já é agora em outubro. E, ô professor, e como é que a gente vai agir agora numa situação dessa com o professor? Rapaz, assim, não é nem da minha alçada estar discutindo isso daí. Mas é porque eu tenho meu estilo, eu sou professor de um jeito, cada um tem seu estilo de professor. Então, a única coisa que a minha orientação que eu falo para vocês é o que eu já falei, como aqui parceiro de vocês, falar, olha, tendo algum problema com o professor, chega, primeiro conversa com ele. Chega alguém, eu mesmo já conversei com o professor, uma vez estava na graduação, falei, ó, professor, não é uma questão de todo mundo, não falo por ninguém, não, estou falando por mim. Eu estou achando que o que o senhor está cobrando nas atividades na prova, o senhor não dá nem metade aqui. Então, obviamente que a gente tem que estudar por fora e tal, mas a gente precisa do mínimo de orientação. Então, eu falo, na minha graduação, eu falava, porque eu queria aprender. O professor, ser cobrado. Vou dar um exemplo aqui. O professor, ele passou uma atividade para a gente entregar até a próxima aula. E aí, do jeito que ele passou, a gente não tem uma orientação boa para poder fazer essa atividade. Tanto que eu recorri a pessoas que já trabalham na área há muito tempo para poder me orientar, porque eu mesmo não sei nada sobre o que ele passou, entendeu? E aí eu mandei no grupo, eu marquei até o horário, se não me engano foi 8h12 da manhã, e até hoje, se não me engano mandei segunda-feira, e até hoje eu não fui respondido. Aí na próxima aula que tiver com esse professor, você vai pedir um momento com a educação e falar com ele, pô. Vocês têm que ser, tipo assim, aquela postura. Tem que ter a postura do aluno que quer alguma coisa. Tem essa postura que você consegue. Todos os prints de conversas que vem e respostas ásperas dele, entendeu? Eu printei tudo e mandei por e-mail. Registrando tudo. A coordenação. Beleza. Fez certo. Pronto. Eu aconselho que todo mundo faça isso. Exato. Entendeu? Pega, printa a tela, anexa no e-mail para a coordenação e manda. Eu aconselho que todos façam. Pronto, show de bola. Galera, em relação ao calculador, eu não esqueci não, viu? Eu vou mandar um link, um link com um valor bom de calculadora para vocês. Daqui a pouco eu ainda vou ter uma reunião ainda, daqui a pouco aí com alguns professores.
Ô, professor. Ô, professor. Pode falar. O senhor não ficou de passar o número do rapaz para poder ver Exato, mas esse rapaz ele não me respondeu até hoje pelo WhatsApp. Ele é um desses caras que vende, entrega no shopping, etc. E a aula? A aula ensinando, vai ser sábado mesmo? Não, esse sábado não vai ser num dia de sábado, não. Vai ser num dia de aula mesmo. Dentro da disciplina ainda. E vai sábado? Não marca sábado nada, não, professor. Sábado eu já tô... precisei pegar uma disciplina para ajudar a Dani aí, que ela estava sem professor. Precisei pegar uma disciplina dia de sábado, dessas extras. E aí agora eu tô sem horário em sábado. A gente vai tentar repor o que tá faltando a gente dentro do nosso horário mesmo, quando a gente chegar na parte que a gente estiver estudando energia e potência, que é uma coisa só. Ô, professor. Mais cedo e termina um pouquinho mais tarde. Ô, professor, a minha questão é que eu não tenho ED e a questão essa atividade do Faça Valer a Pena é a mesma que está no AVA, aí a pessoa tem que tirar print e mandar para o senhor o que fez, como é que fica? Isso. Não tem o ED, não faz. Faz só Faça Valer a Pena e vai valer a nota total. Aí o Faça Valer a Pena não é o do AVA mesmo, que tem a seção 1, 2 e 3? Exato. Perfeito. Aí é para tirar um print e mandar para o senhor para comprovar que fez? Isso, exatamente. Tá certo. Professor, o Faça Valer a Pena não era as questões do livro? Isso, ele falou certo. Seção 1, 2, 3. Ele não falou do livro, não, professor. Ele tá falando daquelas atividades que tem no AVA, quando você fala. Que tem no AVA. É do livro. Professor, me diga uma coisa. Lá no grupo também tem essas informações, gente. Você quer que envie ele como pro senhor? Que a gente faça em caderno, tire foto, anexe em um Word e mande para o senhor? Ou pode fazer um arquivo só no Word com as respostas em digitada mesmo e os cálculos digitados? Sem cálculo digitado, cálculo na mão, viu? Então a gente tem que fazer o cálculo, tirar foto, anexar como imagem no Word e encaminhar para o senhor. Isso. Ou então tira foto só. Uma dúvida referente à questão do estudo dirigido, que no caso seria o que referente a esse estudo dirigido, porque eu ainda não compreendi. Estudo dirigido todo mundo tem na grade. Você entra no seu AVA. Se você tiver alguma dificuldade, você fala comigo. Depois eu falo lá no grupo. Que é muito mais fácil eu te mandar alguma imagem, alguma coisa, algum posicionamento por lá do que aqui. Tá bom? Você fala comigo depois. Certo. No caso, então, seria aquela matéria digital, que sem ser seria, no caso, aquela que é 100% EAD. Isso, exatamente. Tudo bem. E, no caso, precisa mandar para o senhor, para alguém, depois que faz, porque eu cheguei, já fiz essa, já tive até o certificado e tudo. Ah, ótimo. Manda o certificado para mim, então. Pronto, tem que mandar para o senhor, né? Tranquilo. Isso. Valeu. Professor? Oi. Boa noite, tudo bom? É Alexandre Barreto. É a primeira aula que eu participo, fiquei em off mais para enturmar com a galera aí. Você é calor, não é? Isso, tranquilo. Em relação a inserir ao grupo do WhatsApp, é possível? Eu não estou participando hoje, tive uma dificuldade de acessar até o link. Sem problema. Faz assim, fala lá com a coordenadora Dani e pede para ela te inserir no grupo ou então me mandar o meu contato para você, certo? E aí você fala comigo, eu te insiro. Não tem problema nenhum. E aí a galera lá no grupo, que é a galera que é gente boa pra caramba, te ajuda a entender as coisas que tiverem que entender, certo? Beleza, valeu. Obrigadão. Valeu. Então é isso, galera. Próxima semana. Diga aí. Salvador, tudo bem? Oi, Salvador. Tudo bem, sim. Professor, com relação à gravação das aulas aí, é que na última bem aula lembrado. eu pedi ao senhor a aula e aí o senhor me mandou